gente! Tá começando a primeira temporada de 2025 do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. Já tava com saudade aqui dessa bancada e terminamos o ano de 2024 com números incríveis. Não posso deixar de falar que ultrapassamos a nossa meta de 60 mil inscritos. E agora começa a saga e rumo aos 70 mil, né? O EARCcast é o seu podcast que conecta negócios, criatividades, tudo para transformar a mentalidade de profissionais de arquitetura, design, paisagismo, de toda economia criativa, na verdade. Ano novo, tudo novo de novo. Vocês vão perceber algumas mudanças, por exemplo, aqui na bancada, nós fizemos uma mudança aí dos patrocínios para ficarmos mais livres, para trazermos vários profissionais não só da arquitetura, mas de artes, profissionais que de alguma forma influenciam na carreira do profissional de arquitetura e design. Então, assim, 2025 está repleto de novidades. E, lógico, pegando esse gancho da novidade, com certeza eu teria novos co-hosts, pessoas incríveis aqui comigo para dividir a bancada. E hoje comigo está o Delan Salazar, um publicitário super respeitado no mercado e agora vai dividir a bancada comigo. Muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, Dai, muito obrigado pela oportunidade. E eu não posso perder essa oportunidade de convidar todos para também se inscreverem no canal, porque foi assim que eu cheguei até aqui, foi me inscrevendo no canal, foi prestando atenção em tudo que ela trazia de conteúdo de suma importância. Então, por favor, não só se inscrevam no canal do EARCcast, como também deem like nessa entrevista que está muito interessantíssima, e também nos perfis no Instagram, que é ArcConecta. Adorei, pronto. Brilhou? Brilhou. Gente, hoje, o primeiro episódio, a gente vai trazer uma super profissional que tem aí mais de 20 anos de carreira e que nos surpreendeu, né, Delan, com várias estratégias que a gente ainda não tinha mergulhado no mundo do paisagismo. Então a gente convidou essa super profissional para contar aí o quanto vocês profissionais podem aprender e ganhar com o paisagismo, né? É uma história de empreendedorismo de fato, porque assim, hoje a gente entende muito o paisagismo como mercado de nicho. E muito nicho voltado para os próprios profissionais, né? Os profissionais de arquitetura que acabam conhecendo os grandes profissionais de arquitetura, de paisagismo. E a gente viu nela uma, assim, e ela, quer dizer, ela já é um nome muito grande dentro do mercado que a gente circula, mas ela tem uma visão empreendedora muito grande. Ele tá aqui já olhando para ela, mas a gente ainda não mostrou. Muito bem-vinda, Fabiana Bellini. Ai, muito obrigada, gente. Que prazer estar aqui com vocês nesse EARC, porque a Daiane é uma pessoa muito especial também na minha vida, e ver essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui falando sobre paisagismo, para mim é incrível, porque eu amo o que eu faço, amo esse projeto que eu construí durante anos, né? E mostrar isso agora dentro do universo da arquitetura, que é aonde eu estou instalada realmente. E mais do que o paisagismo, fantástico, né? O empreendedorismo. Isso, né? Então assim, eu te agradeço demais, Dai. Muito obrigada, Delana, aí, pelas palavras também, pela parceria, né, que a gente tem construído também. Eu que agradeço, já tem um tempo que eu estou tentando já organizar essa entrevista, deu certo a gente participar, a gente se reencontrou no EARC Mind ano passado. Legal. Você gostou, Fabi? Amei, deixa eu vender meu peixe aqui também, me conta. Olha, assim, surpreendeu muito positivamente como eu aprendi mais, né? Porque eu falo que evento a gente vai com uma expectativa e às vezes ele pode nos frustrar. E o EARC Mais foi fantástico, porque dentro do universo da arquitetura a gente aprende muitas outras coisas. A construir negócios, realmente. Sim, sim. Entendeu? E lá foi visto muito isso, né? O novo negócio que é a rede social, como se posicionar, como se comportar, que foi o tema, né, do EARC que eu participei, sim, de um nível internacional. Isso. E isso engrandece muito a gente
em termos de negócio mesmo, de profissão, mas como administradora. E também Entendeu? eu penso que esse networking, né? Assim, você conquistou Muito bom. vários parceiros, Sim, né? sim, Uma super porque oportunidade de conexão. lá tinha gente de do network. Brasil inteiro, né? Assim, Isso. fechei parceria em São Paulo, conversei com gente em Brasília, com gente no Mato Grosso, tinha gente do Brasil inteiro lá. Foi fantástico. Parabéns, você está assim incrível nessa sua trajetória aí do EARC Mind. Obrigada. Vai ser sucesso. E a gente só começou, porque assim, vocês não imaginam o que vai ser o EARC Mind esse ano. Vem aí. Porque na verdade não vai ser quero ir. serão 2 EARC Minds. 2 EARC Minds incríveis. Logo a gente está contando, porque promete, né, Delan? O setlist está de grandes sucessos esse ano. Exatamente. Vai ser um festival. Vai ser. E eu acho também que o universo nosso, né, arquitetura, paisagismo, é muito carente disso, sabe, Daiane? Eu acho que a gente já teve mais congressos antigamente, acho que depois da pandemia, essa questão do online, por mais que a gente tenha visibilidade, mas eu acho que essa troca pessoal ali dos eventos mesmo, de palestra, de estar com outros profissionais, de ver a experiência dos outros, isso é muito enriquecedor. E de forma mais aprofundada, Exato. que é o grande objetivo do EARC Mind, né? Assim, nós tínhamos o EARC como palestras Sim, inspiradoras e que tal. era fantástico. Só que aí a gente sai desse inspiracional para realmente botar a mão na massa, porque realmente teve essa mudança. A partir do online, todo mundo teve acesso a todo mundo, o que não acontecia muito antes, né? Aham. Então, agora, a gente tinha que fazer diferente, a gente realmente tinha que aprofundar, e nisso surgiu o Mastermind, que hoje é o primeiro Mastermind para arquitetos e designers do Brasil. E você participou, você faz parte dessa história. Eu acho que, Estou sobretudo, dentro. a gente já vai entrar na entrevista, mas é muito bom falar sobre isso, assim. Esse projeto, ele é muito inteligente e muito interessante porque, de fato, a arquitetura, o paisagismo, tudo que envolve é uma profissão muito social. A gente realmente acaba muito se conectando e criando conexões através de relações e de encontros. Mas eu acho que essa mudança do mindset para um tipo de evento como esse, em que você traz pessoas realmente que buscam um conhecimento muito qualificado, numa reunião realmente muito, muito próxima, muito exclusiva, e que traz esse contato direto, porque o que acontece dentro do nosso meio? Isso é normal. A gente acaba meio que indo em vários eventos, esses eventos acabam dispersando para o lado só apenas social. E eu acho que dentro do mercado que a gente tem cada vez mais gerado profissionais, né? E tem, hoje você for ver, tem uma pesquisa que as carreiras que as pessoas mais empreendem é na comunicação Então. e na arquitetura. Por quê? Teoricamente você pode empreender porque você precisa da sua cabeça para fazer aquilo. E esse profissional tem uma visão global, né? Assim, de Exatamente. várias áreas. E você acaba meio que desenvolvendo. Então, assim, o que você busca, principalmente quando você está em vários estágios da vida profissional, é estar perto de quem pode somar com o seu conhecimento, né? A gente vai entrar também isso na sua vida, né? Porque você tem multiplicado conhecimento, inclusive. Pegando esse gancho de multiplicar conhecimento, porque a Fabi, ela fez o lançamento de um curso incrível que a gente vai contar, que é o Paisagismo Descomplicado, para vocês, arquitetos, designers, deixarem de deixar dinheiro na mesa, né? Só que a gente vai começar um pouquinho, conta um pouquinho, de forma rápida, sua história ali, mas pra gente já entrar no que todo mundo quer saber. Conta pra gente, Fabi. Então, eu sou goiana, né? E eu morei 8 anos em Brasília, onde eu fiz os meus cursos de graduações. Eu me casei, fui para Brasília, meu esposo já era empresário, mas eu não venho desse mundo de empreendedorismo, não. Eu venho pelo contrário, meu pai é professor universitário, aquela coisa bem ali, pé no chão, né? Então, eu tenho meio que esse mix também, sabe? Mas o meu esposo me trouxe muito isso, o Marco trouxe muito essa questão do empreender, de ser um pouco destemida, né? Porque o professor é mais ali, tudo muito padronizado, né? Enfim.
Fui para Brasília, a minha primeira formação lá eu fiz Direito. Cheguei a trabalhar 6 meses na Defensoria Pública. Mas não era para mim, né? E na sequência, a gente estava construindo uma casa e eu contratei profissionais de arquitetura, inclusive daqui de Goiânia. Ia todo mundo para lá e a gente, né, fizemos essa obra e eu me apaixonei por isso, pela parte do desenvolvimento criativo. Sim. Gosto de obra até certo ponto, assim, de uma coisa já finalizando ali, não do processo inteiro, né? E aí eu fui fazer design de interior, na época era curso de decoração. Aí eu fiz um curso chamado Projetário lá em Brasília, né? E dentro desse curso tinha um módulo paisagismo. A gente tinha acabado de comprar a fazenda, então assim foi meio que se juntando os processos, se conectando. Exato. E aí eu fui me apaixonando por aquele ecossistema de área externa e o meu professor lá era professor da Escola de Paisagens de Brasília. E aí um dia eu estava em casa, ele me ligou que estavam abertas as vagas e eu corri lá, fiz uma prova, fiz minha inscrição e deu tudo certo, eu entrei para esse curso. Então foram 2 anos e meio ali cursando Escola de Paisagismo em Brasília, um curso fantástico, super enriquecedor, me deu bagagem tanto para o residencial quanto para o paisagismo público, né, que são praças, parques, esses ambientes abertos. E a gente tinha muito essa escola lá, muita formação por estarmos em Brasília, né, do processo todo do Burle Marx. Então, a gente fazia várias visitas, a gente foi muito direcionado para esse estilo. E aí, paralelo a isso, depois, a vida foi andando e aí foram tomando outros rumos. A gente volta para Goiânia, né? Porque eu era daqui, então a gente vem para Goiânia e eu começo a empreender junto com todos esses empreendimentos imobiliários que cresciam aqui em Goiânia, que foram os condomínios. Então, assim, eu fui meio que pioneira, né? Então, nesse chegou mercado. Na hora certa, no momento certo. E assim, foi um processo... eu não vou falar doloroso, porque eu nunca fui de sofrer com os processos, não. Eu acho que eles existem para você realmente vivê-los, entendeu? Chegar em Goiânia com uma cultura diferente, que é vender projeto, que não existia aqui, não foi simples, mas foi um desafio bem legal, eu gostei. E aí eu entrei no mundo da arquitetura, onde eu enxergava que eram as reais parcerias que eu tinha que ter, né, com os profissionais. E eu tinha uma sócia na época, que era designer de interiores, e a gente ela já fazia Casa Cor, ela era presidente da ABD na época, e aí a gente fez a primeira Casa Cor em 2002, que hoje é o prédio do Otton. Enfim, essa foi a minha estratégia, realmente. Eu fui realmente estrategista nesse ponto. E eu lembro muito, na época da revista de casa, que ela era a única paisagista que anunciava. Porque nós tínhamos a revista, nós cobrávamos, como se fosse um valor de custo. Eu não dava, eu sempre fui muito democrática. Mas é o certo. Tanto o profissional que tinha acabado de formar ou o que tinha anos de mercado podiam anunciar ali na de casa. E eu lembro que a Fabi era a única paisagista. Você acredita nisso? Mas isso é muito inteligente da sua parte. Assim, a gente começou a voltar... Eu comecei a falar sobre isso no começo da entrevista, e é verdade. Assim, o paisagismo é um mercado muito de nicho. Quem sabe o nome do paisagista de fato, geralmente é o profissional que o indica. Quando você entende essa dinâmica em que a gente só conhece assim... Quem é o paisagista que todo brasileiro conhece? Que não sai da boca de ninguém? É o Burle Marx. Quando a gente fala de Abud, é muito nicho. Nosso mercado de arquitetura entende muito bem. O Hanazaki também é um mercado muito de nicho. Profissionais falam muito. Os clientes acabam, lógico, apaixonados pelo projeto, mas as pessoas... Quando uma paisagista vê que existe um gap ali, tipo assim, as pessoas precisam conhecer o meu trabalho e eu não posso ficar só... Lógico, a gente constrói parcerias, é muito importante parceria, mas você não pode ficar refém delas. Sim. Até mesmo porque o seu discurso é muito próximo. E eu acho, quando você fala do desafio de mudar para Brasília, para um lugar como Goiânia, naquele momento,
Se for, tem quantos anos? Uns 20 Há anos? quantos anos atrás? O Pedro está com 20, vai fazer 22 anos. 22 anos atrás, a gente ainda tinha uma cultura de quintal. A gente não tinha uma cultura de paisagista. Total. E aí você vem com, tipo assim, com o seu primeiro conhecimento do design, porque a gente fala muito sobre isso, a gente já falou muito sobre isso. Você tem um entendimento de design. De estética, que você desenha de fato o projeto e adequa as espécies ao desenho. Sim. E fica muito sofisticado, mas ao mesmo tempo fica extremamente descomplicado, porque é exatamente essa relação que você tem com não só com a natureza, mas com a vida que vai gerar a partir dali, né? Que não é porque o projeto vai ser extremamente sofisticado que precisa ser complicado de mexer. Sim. Como é que isso se transformou, assim? Como é que você teve esse pensamento? Porque você veio de um cenário de extrema sofisticação e de projeto extremamente complexo, porque Brasília realmente, assim, é tudo muito nababesco e tudo mais. Você veio com uma formação extremamente sofisticada, extremamente requintada, que é do design, mas chegando em Goiânia, você começa a desenvolver projetos extremamente lindos, que atingem cada vez mais um mercado de altíssimo padrão e que são realmente para capas de revistas de celebridades, mas com um pensamento muito voltado para essa relação próxima e descomplicada das pessoas. Como é que isso aconteceu na sua cabeça? Então, mas a escola Buller-McCann, ela traz muito isso. Você cria ali o teu design, o teu projeto, a tua arte, e depois você vai colocando os seus materiais e os seus instrumentos, né? Que no meu caso é a natureza, são as plantas. Então, isso torna muito mais fácil e prático desenhar e projetar, entendeu? Então, essa questão da relação com as plantas, com a natureza, e você trazer isso numa composição artística, você já tem isso, eu, no caso, já tenho isso muito na minha mentalidade ali, de como eu vou fazer esse projeto. Então, o que é muito importante para você ter um projeto muito prático também, o que eu treinei muito, que eu achava muito importante, eu já sou muito de me doar, de ouvir as pessoas, eu já tenho isso como um perfil meu, mas eu treinei isso muito, você escutar muito o teu cliente. E não inventar a roda para ele. Porque, às vezes, o profissional ele quer fazer aquilo que ele acha que é bonito para ele e que é bom para ele, mas não funciona para o outro. Então, eu falo que eu tenho que escutar o cliente e fazer ficar bonito aquele sonho que, muitas vezes, para mim, não é legal. Às vezes, não é o estilo que eu usaria na minha casa. Mas eu tenho obrigação de fazer ficar isso bonito. É para isso que eu estudei, é para isso que a gente é treinado e é para isso que a gente tem o conhecimento. E quando você explora isso junto à arquitetura, são duas situações, são clientes diferentes e são profissionais diferentes. Então, assim, quando eu lido com um profissional que tem um estilo clássico, é totalmente diferente quando eu lido com um profissional que tem um estilo totalmente tropical. Então, assim, isso me enriqueceu demais. Quando eu começo a lidar com os escritórios de arquitetura e não com os clientes, isso enriquece, me leva para outro patamar, porque eu escuto coisas muito diferentes o tempo inteiro, projetos totalmente diferentes o tempo inteiro. Hoje, no escritório, a gente lida aí, eu vou falar até por baixo, assim, com uns 15 escritórios de arquitetura em Goiânia, assim, que a gente tem essa parceria bem sustentável. Então, você pensa eu lidar com essa gama de projetos, que eles também têm essa diversidade dentro do escritório deles, e eu ter que absorver tudo isso dentro do paisagismo. Então, essa questão, para mim, foi muito interessante. Todas as vezes que chegava um profissional novo, eu amava, porque era uma conversa diferente e era um aprendizado mesmo diferente. Repertório, né? Um repertório total. Isso. E para quem está assistindo e começando a despertar, né, para entrar nesse nicho, conta um pouquinho dessa virada de chave, porque eu imagino assim, você chegou naquela época, num nicho pouco explorado, então era uma novidade. Sim. Você tinha que se adaptar ali ao mercado, você tinha que conquistar o mercado, né? Então, assim, como que você conquistou e como o seu negócio passou
foi além da estética, se tornando um negócio altamente lucrativo, Sim. né? Conta pra gente um pouquinho dessa transformação. Quando eu chego em Goiânia, né, que eu vislumbro, né, todo esse, como que eu vou dizer, esse ecossistema mesmo dos condomínios horizontais, né, que vem surgindo. Foi muito interessante, até voltando um pouquinho, dentro da casa da gente, a gente sofre muitas indagações, né? Meu pai virou para mim e falou assim, como assim você vai deixar de ser advogada para ser jardineira? Porque, família, hoje, as oportunidades de novos negócios, fora estudos acadêmicos, gente, isso aí eu acho incrível, eu sou apaixonada, assim, eu tenho isso dentro da minha casa, né? Eu tenho um filho que é DJ, produtor musical, que estudava para medicina. Super. Sabe, eu tenho um filho economista que tipo, quando ele falou para mim que ia fazer administração, para mim a administração era uma profissão difícil aqui em Goiânia, né? Se contratar um administrador, ele ia ter que trabalhar em quantas empresas. Aí ele me vem com o mercado financeiro, com uma outra visão de mundo. Então, assim, isso tudo é muito novo, né? É recente, a gente está falando aí de coisa de 20 anos, ser paisagista. E então, voltando ao que vocês me perguntaram, né? Eu olho para isso tudo e falo, assim, meus olhos brilhavam, eu não sei por quê. Mas eu via ali que eu ia fazer um monte de projeto. É só isso que vinha na minha cabeça. Olha, quanta casa, não é possível, eu vou trabalhar nesses condomínios. E aí eu olhava também para os profissionais que existiam aqui em Goiânia, excelentes, grandes profissionais, que eu sou super fã, mas que eles atrelavam a profissão ao viveiro, à produção de plantas, entendeu? E isso eles limitavam ali a economia deles, né, à produção de plantas. Então, o que era a função ali, antigamente, dos viveiros? Eles queriam vender aquilo que eles produziam. E eu via isso com muita clareza. Então, trazer também espécies do sul, de São Paulo. Quantas vezes eu fui para eventos e não encontrava ninguém de Goiânia, Garden Fair, Expo Flora, e viajei para essa região toda para ver o que existia lá que não tinha aqui, que não estava sendo vendido, para eu colocar nos projetos, porque essa minha coisa também é muito dinâmica, vai não enjoo das plantas que eu vou usando. E aí você quer trazer coisa nova, você quer mudar, né? Você quer criar outras possibilidades também para enriquecer o projeto. Então, essa limitação que eu tinha aqui do que existia, de só vender o que tinha na produção deles, foi uma conversa que eu fui tendo com esses produtores também, sabe? Na época, até o Natalício do Viveiro Goiás, ele criou uma exposição, uma amostra que existiu aqui em Goiânia. Eu ganhei 3 vezes o prêmio. Lembro dessa mostra. Você lembra? Lá no Flamboyant. Lá no Flamboyant. Inclusive, gente, viagem no túnel do tempo. Que eu lembrei da revista de casa com um anúncio da feira. Da feira. Gente, foi fantástico. Assim, ele foi super também empreendedor na época e visionário, porque ele trouxe para Goiânia também um mercado de plantas fantástico, né? Que veio Martiflora, veio muita gente investir nessa área aqui em Goiânia. E acaba atendendo o Estado também. Eu acho que esse movimento que aconteceu com a arquitetura, né? Antigamente o arquiteto era artigo de luxo, né? Era só para os milionários. E hoje é tudo muito democrático. Eu acredito que esse movimento no paisagismo demorou um pouquinho, mas já está muito forte. Assim. Mas fortaleceu, eu vou falar bem a verdade. Assim, eu tive um pico no escritório em 2012. Né? Eu cheguei em 2002, aí em 2005 eu fundei a IP Paisagismo, com um ecossistema diferente do que eu tenho hoje, que a gente fazia projeto, a gente executava e a gente dava manutenção. A manutenção era infinitamente maior do que o resto do que acontecia, e infinitamente menos lucrativo. Né? Então eu tinha volume, mas não tinha tanto lucro. E aí, bom,
A gente vai fazendo todas essas análises durante o processo, ali durante os anos. Quando chega ali mais ou menos em 2008, eu encerro totalmente as atividades de manutenção. Eu cheguei a ter 380 casas em Goiânia. Nossa. Mas era assim, muito... Sugava muito o escritório, sabe? Porque na época, eu fui visitar um condomínio nos Estados Unidos, trouxe o processo deles para cá, mas o nosso mercado não estava preparado para isso. Talvez hoje daria certo, mas na época não. Goiânia não estava preparado para isso. A minha manutenção vinha desde o controle de praga, adubação. A gente fazia um laudo do jardim, que era um diagnóstico, e depois seguia-se um laudo mensal. Então, eu lembro que não tinha WhatsApp. Sim. Que velho eu sou. Messenger. Não, a gente tinha que entregar... A gente estava aqui em tudo. A gente estava aqui até, inclusive, no fax. A gente tinha que enviar os boletos por motoboy. Gente, todo mês tinha um rapaz que fazia esse trabalho pra gente. Então, assim, Goiânia não entendeu isso na época, infelizmente, porque eles avaliavam a minha empresa e eu competia com um jardineiro que chegava lá, cobrava a hora dele ali, fazia uma poda e ia embora. E o paisagismo, o jardim não é isso. O jardim é vida, ele tem que ter um cuidado ali, um olhar, não vou falar diário, que ninguém tem tempo para isso, mas no mínimo mensal. Entendeu? Então, tem que ter esse olhar para as plantas, olhar para o jardim. Não é um investimento hoje barato. Então, assim, hoje a gente tem espécies valorosas, né, que a gente utiliza no mercado. Inclusive, então, depois, até para deixar um gancho aqui, você falou um pouquinho sobre essa parte, porque a parte de precificação na arquitetura é uma das maiores dores, né, entre os profissionais de arquitetura. Todo segmento, e eu acredito, para todo segmento. Qualquer segmento. Mas eu acho muito bonito isso, porque quando seu pai chega para você e fala, você vai deixar de ser advogada para ser jardineira. E aí você realmente viu valor em algo que era visto como um serviço. E aí você vira a sua vida a partir do momento que você deixa de olhar, você olha para o serviço e fala assim, o serviço ele tem um valor. A minha entrega, meu envolvimento tem outro. Então aí você vira estrategicamente o seu negócio no sentido de, tipo, olha, hoje eu faço o meu serviço, ele tem um valor X, ele está sendo valorizado, etc e tal, mas eu posso ampliar o meu valor a partir do momento que eu mudo a forma da minha entrega. E aí você vai para a questão do design, volta para a coisa desse pensamento estratégico, dessa entrega estratégica, e aí vira a sua vida de novo. Que vai de encontro com o tema do ArchiCast, dessa primeira temporada, que é a mentalidade empreendedora das carreiras. E o mais bonito disso é que agora você fez todo esse pensamento, tipo assim, você foi lá, eu era advogada, não, você paisagista. Só que paisagista era visto como jardineiro, porque a gente ainda conhecia o mundo como quintal. A gente não conhecia a paisagem como um cenário de valor e de sofisticação, que é o que você oferece. Aí foi para o serviço, foi para oferecer serviço de manutenção e as pessoas ainda tiveram dificuldade de entender. Você muda a estratégia. E aí... Mas desde o início, Delan, eu sempre contratei pessoas para me auxiliarem. Quando eu montei a IP, eu não montei sozinha, porque eu não era administradora. Eu não sabia gestão de negócio. Eu contratei uma empresa que chamava Sob Medida, né? Ela entrou para dentro do meu escritório, ela fez toda, antes da empresa surgir, ela que precificou tudo, a gente passava quantos profissionais eu precisava para fazer tantos jardins por dia, qual que era a arrecadação disso, qual que era o valor, como que ia funcionar o estoque, porque assim, eu tinha maquinário, eu tinha carro, era uniforme, era imposto, como que eu ia contextualizar tudo isso? Eu nunca criei isso sozinha. E assim, essa, inclusive, era a próxima pergunta, e você vai continuar falando, assim, mas exatamente a grande maioria dos profissionais são extremamente criativos, mas não conseguem enxergar o seu escritório como um negócio. Então, a sua mentalidade empreendedora é desde sempre, na verdade, assim. É igual porque eu falei, você assim, já começou certo.
tratando ali como negócio. Lindo, ok, estética, mas e aí? Como que eu vou lucrar com isso? Tanto que eu consegui depois sair a tempo da manutenção, entendeu? A gente fazia, tinha uma análise todo ano do que aconteceu no escritório, aonde veio o lucro, aonde estava o prejuízo, o que a gente podia atacar. Então, tinha esse processo, né, que a empresa fazia comigo. Então, fazia toda essa auditoria e a gente conseguia avaliar, porque senão eu tinha tomado muito mais prejuízo se eu tivesse andado com a manutenção naquele momento. Tanto os clientes, quanto os profissionais também, os próprios jardineiros. Eles não tinham essa educação para o olhar do alto padrão. Então, assim, hoje eu até tenho orgulho de falar, porque eu tenho ex-funcionários que estão super bem. Porque quando eu desfiz a manutenção, eu sentei com eles e falei, quantas manutenções você consegue fazer? X. Fulano, Beltrano e Ciclano é seu cliente. Eu não deixei também os clientes na mão. Bacana. Então, hoje, eles fazem as manutenções desses clientes também. E, às vezes, os clientes me ligam, porque eu falo que meus clientes são eternos, assim, sabe? Pode me ligar, mandar mensagem. 5 anos depois, tá tudo certo. Manda foto da plantinha. Manda as fotos. Adoro, não consigo estar em todos. Eu tenho mais de 2.000 projetos aí no mercado. Então... mas agora todo mundo vai começar a te ligar de novo, porque tem novidade. Spoiler. Então, assim, eu sempre quis fazer isso de uma forma vamos dizer, que eu considero certa, né? Então, até queria que você a gente conversasse com a câmera, com os nossos ouvintes telespectadores, né? Porque, na verdade, claro. Os podcasts... Exatamente. O pessoal tá mais vendo até do que o pessoal ouvindo, lá de casa. Né? O pessoal lá de casa. Mas, assim, da importância... o quão é importante você ter uma assistência de uma empresa, de uma agência, enfim, como você sempre fez, né? Então, gente, muito importante que vocês façam do seu negócio, da sua profissão, algo rentável. E para isso a gente não trabalha sozinho, a gente tem que ter equipes. Não precisa que essas equipes estejam necessariamente dentro do seu escritório. Hoje existem empresas que você terceiriza e elas te agenciam, tanto na parte de rede social, estratégia de marketing, estratégia de gestão de empresa. Então, eu fiz isso durante toda a minha trajetória. Eu acho que por isso eu consegui chegar onde eu cheguei de uma forma mais eficaz, né? Não só como paisagista ou só como um profissional ali autônomo, porque tem essa diferença, né? Você é um profissional autônomo ou você é empresária. Sim. Eu vejo isso muito, Daiane, assim, tanto nos escritórios de advocacia quanto na medicina, tem muito. Hoje os médicos não são mais médicos em si, hoje eles são empresários. Né? Eles constroem um negócio ali em torno deles que eles têm um lucro muito maior. Tem um ecossistema, né? E eu tenho buscado muito isso dentro do escritório, criar esse ecossistema. As pessoas estão conseguindo enxergar essas possibilidades, essas oportunidades e não depender unicamente de você. De você, exatamente. Pensou, se eu tenho um problema na minha mão, não consigo desenhar. Então, o escritório por exemplo, o profissional de arquitetura, ele fala assim, é uma carreira, enquanto a sua mente está funcionando, você trabalha, né? Assim, tá ok. Até o Fernando do FGMF falou isso, até os 100 anos, né? Tô ali projetando e tal. Mas, e se? Né? Sempre tem que ter o e se. E eu aprendi muito cedo, eu empreendo desde os meus 15 anos, né? E aprendi com meu avô que a gente nunca podia depender de uma única fonte de renda, nunca. Nunca depositar ali todos os ovos na mesma galinha, né? E eu acho que acho que todo mundo está enxergando essas várias possibilidades. O próprio online veio para abrir esse leque de possibilidades, né? O mundo mudou muito, sabe, Daiane? Assim, hoje, você não quer mais ter aquele salário fixo no final do mês, sabe? Lidar com aquela renda ali. Na minha época, o sonho era você ser juiz, ser promotor, você fazer um concurso público e você ficar ali, né, tranquilo. Era uma estabilidade. Você ser youtuber, ganhar
2 milhões. Pronto. A gente buscava uma estabilidade financeira, né? Eu fui educada para isso. Sim. Né? Então, você se arriscar, é você arriscar a sua estabilidade também, porque tem mês que você ganha muito e tem mês que você reduz essa renda. Não que você fique sem trabalho, porque você vai criando uma dinâmica dentro do escritório que você nunca fica sem serviço. É impressionante, assim, eu nunca fico sem trabalho, sem projeto. Mas o volume muda. Mas o volume oscila. Mas eu até repostei um Reels do Flávio Augusto, que eu sou fãzaço, que ele recebe uma pergunta na caixinha, empreender para todo mundo? E ele fala na lata, não, empreender não é para todo mundo. Se você não aguenta se você não aguenta instabilidade, se você não tem estômago para isso tudo... Não, empreender não é para você, porque realmente é isso, né? É instabilidade, você tem que estar se reinventando o tempo todo. Não existe estabilidade, a verdade é essa. Não tem. E mesmo sabendo disso tudo, não vou dizer que a gente lida isso, tudo ok. Não, a gente tem as fases da gente também que a gente repensa, que a gente sofre, que a gente põe um outro olhar ali no negócio, para onde eu posso ir, que aqui está meio difícil, e entender o mercado, entender a política, entender o nosso sistema regional ou até nacional, entendeu? Para onde eu posso chegar, o que eu posso fazer, e isso vai te trazendo essa bagagem de experiência, tanto ali no criativo, né, que é o que eu faço, porque todos os projetos sou eu que desenho. Então, você imagina. Eu estou aqui já, assim, não, tem um monte de projetos para fazer hoje à tarde. Mas todos sou eu que desenho. Mas depois que passa essa etapa, eu tenho uma equipe. Sim. Entendeu? Que trabalha ali junto comigo e que opina e que me questiona e que fala, Fabiana, isso aqui, será que você pensou direito? Tipo assim, essa planta vai dar certo? Vamos jogar um pouco de cor aqui ou isso, aquilo. E eu sou super aberta, porque eu acho que a gente tá ali para crescer todo mundo, entendeu? Eu adoro trabalhar em equipe. Interagir com os profissionais, que eu já falei que isso me enriquece muito e me deixa muito assertiva também no projeto. Sim. A Fabi é privilegiada porque, além da equipe, ela tem a Mari, né? Não podemos deixar de falar da Mari. Nossa. Só que também ela tem outras pessoas bem interessantes, né? Que estão trabalhando ali atrás da moita. Que eu acho que é até uma oportunidade já para a gente entrar nesse assunto, dessa mudança, não mudança, né? Desse plus aí. Dessa ampliação. Uma coisa que eu fiquei pensando muito quando você estava conversando e trazendo sua história é porque você teve um momento ali que você teve que o pessoal chama, tipo, é um pneu furado. Você, olha, eu estava fazendo ali um serviço, esse serviço estava dando mais trabalho do que estava me dando lucro e eu parei. Ao mesmo tempo, você meio que identificou com aquelas pessoas que estavam trabalhando com você, estavam se formando e você estava desenvolvendo aquelas pessoas, elas estavam chegando e você, de alguma forma, você presenteou elas com o dom do empreendedor. Você falou assim, olha, estou saindo, mas eu vou deixar essa herança para você, que foi para o seu jardineiro. Sim. Hoje, você está mudando, consolidando o seu nome nessa parte mais de compartilhar o conhecimento, que é uma coisa que você o tempo todo aqui falou que é uma coisa que já sempre te trouxe. Você sempre gostou, que é tanto trazer o repertório dos profissionais com quem você trabalha, porque hoje você vai do neoclássico ao super contemporâneo. Né, dentro do seu paisagismo. Eu circulo, realmente. Você super circula, enfim, nós temos projetos aí seus que podem dizer, muita gente conhece, inclusive. Isso é bom e assim, eu acho bom, mas tem gente que acha que você tem que ter o seu estilo. Sabe, assim, eu trabalho nessa linha de os arquitetos têm muito isso, né? Meu estilo é esse, é mais clássico, meu estilo é mais contemporâneo, meu estilo é mais... Não, seu estilo é excelência mesmo. Mas quando a gente fala assim, estilo, não é nem questão... Eu gosto de pessoas, sabe? De estar em todos os lugares, de me comportar de diversas formas. Mas tem a questão do estilo, mas é mais... Quando a gente fala como agência, né? Como EMARC, enfim... É mais assinatura e não estilo. Entendi. É aquele jeitinho especial que o cliente vai olhar e vai falar assim... Não, isso eu tenho. Realmente, as pessoas passam e falam...
Fabiana a casa Bellini. de tal é seu projeto? Ué, não, é conhecida. Às vezes as pessoas falam melhor da gente do que a gente mesmo se vê, né? É verdade. Porque assim, existe uma coisa nos seus projetos que eles emolduram o projeto, eles não tomam o projeto. Isso, é. E eu acho que isso vem muito da sua linha do design, mas né, que é esse pensamento de composição. Sim. Não é de... Você não foge do projeto, você incorpora o projeto, você compõe o projeto. Então, mas uma coisa que eu acho muito bonita que está acontecendo agora e também tem a ver com o seu empreendedorismo e tudo mais, é essa parte em que você está compartilhando seu conhecimento. Isso que começou ali, talvez... primeiro que você viu um lugar que as pessoas não viam um serviço, você viu o valor, que era de advogada para jardineira. Aí você mostrou que jardineira não era bem jardineira, era paisagista. Aí você mostrou para os jardineiros que eles não eram só jardineiros, que eles eram cenógrafos. Hoje você está transformando eles em cenógrafos. E aí agora você está compartilhando esse conhecimento e está criando um curso e que já tem feito sucesso, né? Que a gente tem acompanhado ao pessoalmente. Vivo. Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Engraçado. Aí volta, né, a nossa essência, né? Porque meu pai é professor, né? E eu... É verdade. Ele foi professor da UFG a vida toda, né? Lá da Qual curso? Veterinário, da escola de veterinária. Ele foi diretor do hospital, ele tem salas com o nome dele lá, enfim. E eu sempre fui convidada por algumas faculdades aqui para dar aula, né? Em algum curso de pós-graduação pela Camburi, já fui convidada. E eu nunca vi valor que eu falo financeiro mesmo, porque eu ficava fazendo conta na minha cabeça. Sim. Eu vou gastar meu final de semana para dar aula, eu vou ter que preparar material, eu vou ter que isso e aquilo outro, eu vou perder meu final de semana e com um projeto eu ganho muito mais do que dar todas essas aulas. E aí eu nunca aceitava porque eu não via valor nisso, né? É aquela coisa da estabilidade ali, de você ter aquele negócio ali fixo. Sim. E aí eu enxergava maior, né, que eu fazia as contas do que valia a pena para mim. Só que eu sempre fui boa para ensinar. As minhas estagiárias que eu tive, né, hoje eu não tenho mais estagiária, a gente tem uma arquiteta, uma engenheira agrônoma e a gente terceiriza, né, porque hoje é terceirizar mesmo, para você não ter custo trabalhista dentro do escritório. Sim. E aí, eu vejo as minhas estagiáriazinhas hoje no mercado, que são mega profissionais, sabe? Juliana Durano estagiou comigo. Tem vários outros profissionais aí, que agora eu não estou lembrando, mas eu encontro nos eventos e elas estão, assim, bombando, né? Como arquitetas. E a gente sabe que a gente, né, jogou uma sementinha ali do paisagismo para que elas também tragam isso para os projetos delas. Então, e com isso, aí volta a história da pandemia, né, gente? Porque na pandemia a gente se transformou, né? Sim. Que eu tive, depois de 20 anos, fechar o escritório, nunca tinha fechado no escritório, né? E levar todo mundo para o home e tudo mais, eu chorei. Porque eu falava... Era cliente... Não, né? Então choramos era você cliente, de um lado e eu de outro. Era cliente ligando para eu devolver cheque, sabe? Foi nesse esquema. Sim. Graças a Deus, isso durou ali uns 15 dias pra gente. Ficamos de home 2 anos. Mas eu nunca trabalhei tanto. Sim. Porque o olhar para dentro da casa, aquela situação toda de que você se volta para o seu mundo, para o seu bem-estar, para o seu ecossistema, transformou o mercado imobiliário. Sim. Como um todo. Né? Eu fazia média, assim, gente, teve mês que eu fazia 100 mil, assim, brincando. Só desenhando. Você acredita que pós-pandemia os jardins ficaram mais frondosos? Porque a sensação que eu tinha é que a gente era muito gramado, era muito Versalhes. Era muito econômico, para ser bem sincero. As pessoas não viam esse olhar no investimento. Era uma cerca viva. Uma virada de chave, então, a pandemia. E aí a coisa a gente já vinha construindo isso, né, Dai? Mas, assim, teve esse olhar, sabe? Eu quero mais verde, eu quero mais plantas. E desmistificando também que não é difícil de cuidar.
Então, e foi ali na pandemia também que eu construí o curso. Começou a nascer a história do curso? Foi, assim, eu não tinha Instagram, tinha o meu pessoal, a empresa não tinha, né? E aí eu construí o Instagram e, paralelo a isso, eu comecei a fazer cursos também. Cursos de como me posicionar na rede social, como lidar com o online, né? Eu fiz o curso do Paulo Cuenca também, que, por sinal, é meu cliente também. Gente, a Fabi, ela é a paisagista dos influencers, dos famosos. Paulo Cuenca, Virgínia, Gustavo Lima, Daiane Lorenzetti. Não, ainda não. Vai ser. Então, assim, essa coisa do ensinar me trouxe pela facilidade que eu me vi falando nas câmeras, na rede social. E pegou gosto também, né, Fabi? Peguei. Você ama, pegou gosto. Assim, aí você vê assim, a paixão. Né? Às vezes a gente tá ali no dia a dia e você acaba esquecendo mesmo de postar. Mas eu acho bom. Assim, quando eu lembro que a gente cria um conteúdo e que as pessoas interagem, que você mostra o quanto e como não é difícil cuidar de um jardim, como que é a implantação, eu falo que eu circulo em tudo, da botina a marmita com os meninos na obra, que eu amo. Eu também amo. E estar também com os meus clientes em ambientes fantásticos e glamurosos, e eu adoro também. Então, assim, conhecer a história deles ali, como que é a vida deles, o que eles passam. Gente, é divertidíssimo. Adoro meus funcionários, adoro meus parceiros. E acaba que o curso marcou a nossa história também, né? Porque foi o primeiro... Que início de ano que foi eu dei o primeiro, vocês. Para quem não sabe, o curso chama Paisagismo Descomplicado. Ele já teve o primeiro lançamento. E nós, como Emarc, que é a nossa agência... agência de marketing, lançamento, voltada a profissionais de arquitetura e design e empresas do segmento, super segmentada. E nós tivemos o prazer de participar, de fazer esse lançamento, né? Esse primeiro. E agora a gente já está preparando o próximo. Então, assim, amamos também, né, Delan? Não, excelente. Assim, a gente está aqui aprofundando essa conversa. Na verdade, você foi a pessoa que jogou a aguinha no nosso canteiro. Essa sementinha. Lançamento é loucura. Mas e mostrando um pouco também, né, da minha personalidade, do vamos e é isso. Porque se tiver muito planejamento também, eu pegou um... Como que fala, gente? Teve jargão. Passo facão. Você gostou? Passo facão, gostei. Passo facão. Assim. Então, você acaba entrando muito nessa seara da educação, do compartilhar seu conhecimento. E, para além disso, você começa a empreender também numa área em que amplia além disso. Você vai ensinar, mas você também vai oferecer um novo empreendimento da sua vida, que é para auxiliar e acelerar, inclusive, o resultado de todo esse conhecimento que você está passando. Como é que está sendo esse movimento na sua vida de empreender tanto na educação e agora também na parte de tecnologia e de fertilizantes que você tem desenvolvido? Pois é. É uma empreendedora nata, criando, na verdade, um verdadeiro ecossistema. Isso, Então, assim, antes de eu chegar nessa parte dos fertilizantes, eu só quero chamar uma atenção para vocês, que são profissionais da área, arquitetos, estudantes de arquitetura e engenharia florestal, recém-formados e quem já tem um escritório. O curso do Paisagismo Descomplicado, que eu lancei, ele vai trazer para vocês oportunidades de vocês arrecadarem muito mais dentro do escritório de vocês com o paisagismo, criar valor, vocês poderem monetizar muito mais e não deixar que isso seja feito por terceiros. De repente, vocês criam uma equipe aí, comprem o curso, ele é super fácil, prático, ele vai ensinar de uma forma bem tranquila como que vocês vão montar esse paisagismo na arquitetura de vocês. Então, não perca essa oportunidade também. E aí... Acho que é importante também falar do quão escalável é. Porque o projeto de arquitetura já não tem essa facilidade, né? Isso foi uma das coisas também que me encantou no paisagismo, porque eu sou muito rápida, assim. Eu não gosto de ficar muito tempo numa única coisa, né? Tanto que eu não fico dentro do escritório, eu tenho muita dificuldade de passar o dia inteiro no escritório.
Eu vou lá, despacho, mas eu gosto de atender cliente, eu gosto de estar fazendo outra coisa, de fazer uma reunião externa, de ir para a obra. Então, assim, eu divido muito o meu tempo nisso. Divido em obra, atender cliente, estar no escritório e fazer as minhas coisas. Então, de ter isso o tempo inteiro, eu tenho dificuldade. E eu via na arquitetura e no design de interiores, né, que foi a minha primeira formação, esse alargar desse tempo junto ao cliente, né? Você passa aí 1 ano, 2 anos com você ali naquela função com o cliente, porque teto, parede e piso, né? Então, sim, assim, você tem que ter esse olhar 360. E quando eu vi no paisagismo essa oportunidade de entrar já numa etapa, a gente entra lá na etapa inicial, mas você já trabalhar isso muito rápido, que você está lidando só com uma situação e você escalonar isso dentro do escritório, é fantástico. Fantástico. Então, assim, eu não sabia, foi uma surpresa, assim, no nosso bate-papo, você fez fantástico. O briefing com o cliente, você fez o projeto, você fez a entrega, esse processo ali te dura no máximo 1 mês e meio, 2, e você já está fazendo outros projetos. Entendeu? E o que eu achei bacana foi a oportunidade do escritório de arquitetura, que só, não que só, né? Faz muito assim, projeto, um outro braço, né, de complementar e ser mais rentável. Sim, ou do profissional que está iniciando, que ele pode agregar o projeto de paisagismo ao projeto de arquitetura, né? Não deixar que isso seja, às vezes, feito por outro, ele já coloca ali, além da imagem ficar muito mais bonita, exatamente enriquecer o projeto, né? Você já transforma isso e cobra sobre isso também, entendeu? E até para a formação de mão de obra qualificada, porque a gente está falando só sobre os profissionais, assim, lógico, os profissionais, você acaba meio tendo uma referência, digamos assim, aqui e ali, de arquitetura. Mas eu acho isso muito generoso, sobretudo para os profissionais que vão lidar de fato com o serviço. Porque te fazem ter um olhar sofisticado e qualificado para aquilo. Para além do serviço, da entrega, né? Porque o projeto, gente, ao contrário de que muitos clientes também pensam, não é só uma imagem 3D. Ele tem por trás ali muita técnica, sabe? De quantitativo, porque eu recebo, às vezes, eu já tenho um projeto, orça para mim. Tá, cadê o quantitativo das plantas, dos insumos, dos adubos, dos acabamentos, quantitativo de forração, o solo, o que eu vou ter que acrescentar, se o profissional fez tudo isso, me entrega, eu orço. Agora, se você for fazer todo esse trabalho, aí é um projeto. Sim. Isso tem custo e gera um tempo enorme dentro do escritório. E calcular esse custo, você ensina isso no curso? Ensino também, a gente monetizar tudo isso. Bacana, entendeu? Bacana. Agora, é isso. Aí... Tá. Pode falar. E voltando aqui à pergunta do Delan, né, que surgiu agora um outro braço dentro do nosso ecossistema, né, da IP, que é a parte de indústria, né? Ai, Senhor, que aventura! Assim, a nossa primeira conversa, assim, depois do ArcMind, teve uma duração, acho que de 3h30. Eu já estava apaixonada já no projeto. Então... Gente, o nosso estado hoje reina no agro, né? Reina. Fato, meus clientes mais tops, assim, são do agro, que eu amo. E aí eu sempre vi essa escala no agro, mas eu nunca entendi isso e nem nunca fui atrás, enfim. Né? Eu tinha um sonho há muitos anos atrás de ter um produto, fato. Não sabia se era vaso, se eu ia desenhar um pergolado diferente, se eu ia mexer com madeira, não sabia. Alguma coisa ia inventar, porque a gente está inventando o tempo todo. Mas aí a gente vai passando o tempo e, enfim, você vai envelhecendo mesmo, e você vai tendo outros propósitos na vida. Nunca empreender nesse nível, né? Que surgiu essa oportunidade, né? Que veio também de clientes que são do agro e que enxergaram junto comigo uma oportunidade de entrar no Garden, né? Que foi o trabalho dos fertilizantes. Até eu atestar tudo isso, o que eu usava era o que todo mundo usa, um 4-14-8, um 10-10-10 e está tudo certo. Né? E aí foi me apresentado uma outra forma de adubar com tecnologia. Eu nem sabia que tinha isso, Delan. Aí veio isso, assim,
caiu isso no meu colo, né? Eu tive uma oportunidade de fazer o paisagismo de um pessoal que já trabalha com fertilizantes no agro, e o filho deles veio até mim e a gente começou a conversar sobre o garden, né? Que é um outro nicho no mercado de fertilizantes que, por incrível que pareça, ele não é tão explorado. Né? A gente tem algumas marcas fortes, mas que também tem produtos de qualidade, mas o que eu realmente atestei e comprovei foi algo assim extraordinário, né? Eu sou prova, eu não entendo, vou falar, eu não entendo nada mesmo, né? Posso falar, e tive a oportunidade de ver várias fotos de vários jardins do antes e depois, com 40 dias, né? E assim, é realmente impressionante. Quando a gente executou esse jardim, que a gente fez o teste com o produto já, né? Antes de a gente estar lançando ele no mercado, eu mandava as fotos para a equipe no meu escritório, assim, o pessoal ficou assustado. Jardins que levam 4, 5, 6 meses para estar na proporção que a gente alcançou com esse produto em 30, 40 dias, sabe? Dimensão de talo, de folha, qualidade de enraizamento, brotação. A gente ficou impressionado com a quantidade de brotação que teve, né? Então, isso vai trazer para o mercado algo inédito, assim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta, né? Algo inédito, porque lá no começo o mercado... eu falei assim, eu preciso participar desse projeto, porque realmente, assim, eu já enxerguei lá na frente. E o que eu acho bem bacana também colocar aqui, voltando ao tema mentalidade empreendedora, é que pelo fato de você estar sempre em movimento, sempre empreendendo, sempre olhando novas oportunidades, é o que eu falo, movimento gera movimento. Eu falo o tempo todo. Eu invento full time assim mesmo, porque isso não vai ser tudo que vai dar certo e tá tudo bem. Mas você encontrou essa oportunidade porque você estava nesse movimento. Eu estou falando isso porque é importante os profissionais que nos assistem a saírem ali da zona de conforto, sair ali um pouquinho do escritório, começar a se conectar com outros profissionais que não sejam somente arquitetos e designers, que frequentem outras rodas como você frequenta, que não seja só dos eventos de arquitetura e design. Eu falo isso sempre, eu repito, e eu vejo que os maiores escritórios, os escritórios que realmente empreendem, que trabalham em várias escalas, que têm vários braços ali rentáveis, são profissionais que estão em movimento, se conectando com outras rodas de vários segmentos, né? Então, assim, isso tem que ficar muito claro para quem está assistindo a gente, de não ver só a questão do paisagismo, mas todo o movimento que a Fabi fez para ter esse tanto de oportunidades. Então, hoje ela está à frente do projeto, ela está à frente da educação, da execução, e agora de uma super novidade que eu acredito que já vai ser lançado em breve, né? Muito em breve. A gente já tá com sacos de 15 quilos de plantio e manutenção. E desenvolvendo as outras embalagens para as floriculturas e garden centers, né, que são as embalagens menores para a dona de casa mesmo. E, paralelo a isso, também, a gente vai continuar trabalhando a educação com essas clientes, entendeu? Porque o que eu vejo muito, a dor no mercado das minhas clientes, é que hoje os jardineiros não têm um conhecimento técnico de como fazer isso também, sabe? E aí, paralelo a isso, cobram menos também e geram menos rentabilidade, então eles querem ir lá podar a grama e ir embora e fazer o outro serviço. E, como eu já falei, o jardim não é só isso, é um cuidado total, né? Desde o projeto que você colocou ali, que você implantou, ele tem que manter aquele projeto, né? Se houver reposição de plantas ou não, ele tem que manter esse projeto, porque a gente está lidando com ser vivo, e ele tem que fazer toda essa trajetória de combate de pragas, doenças e fazer a adubação adequada, né? Então, isso é um olhar mensal que ele deve ter. E a gente também vai para esse braço de educá-los também, né? De trazer
essa oportunidade para que eles tenham esse conhecimento quando eles chegarem e ver uma doença, uma cochonilha, uma bactéria, um fungo, eles saberem identificar e saberem, na hora, tomar essa ação, né? De fazer o combate certo. E a adubação, assim como nós, a gente precisa ser nutridos e as plantas também. Isso vai diminuir, consequentemente, né, as pragas e as doenças que existem no paisagismo. Trazer isso para as minhas clientes vai ser muito importante, porque eu falo que a gente precisa saber para poder ensinar, né? Com assim, certeza. Pelo menos o básico, né? A gente Sim. não precisa, não tenho tempo, não vou ficar lavando minha roupa, não tenho problema nenhum quanto a isso. Você tem que saber mandar. Mas você tem que saber, sabe? Pelo menos manusear a sua máquina. Sim. Ali e saber que você, por exemplo, lá em casa, eu não gosto que joga detergente no chão ou que joga água demais porque estraga um outro piso. Eu tenho que saber disso para, se eu for contratar uma pessoa, eu falar, olha, isso aqui você não faz porque não é adequado aqui para mim. Então, eu quero passar isso também para as minhas clientes de uma forma bem gostosa, sabe? Prazerosa mesmo, delas poderem estar no jardim delas e usufruírem disso. De estar sempre bonito. E para estar sempre bonito exige essa manutenção. E aí eu acho que o produto entrou na hora certa também, nessa fase da minha vida, né? Que eu achei que nem era a hora certa, mas é. Foi, eu tenho certeza, né? Que é a hora aconteceu. certa. E aí, e isso que você falou de estar sempre circulando em tudo quanto é área e fazendo um monte de curso e participando de eventos que às vezes eu falo assim, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Né? Eu vou pegar até um jargãozinho do meu chefe, Gustavo Lima, que ele fala que picolezeiro parado não vende picolé. Boa. Mas gente. Ele vive falando isso. Uhum. Então, assim, é isso. Você tem que estar se conectando para você. A vida é movimento. Você vê hoje os cantores, ele mesmo. Gente, ele vende perfume, ele vende roupa, ele vende carro, vende de tudo. Por que a gente vai ficar só vendendo planta? Exato. Ou só vendendo projeto? Não. E eu acho que, assim, na vida, no empreender, em tudo, a gente tem que estar muito atento ao nosso propósito mesmo, de propósito de vida. E tudo que você estava me falando, que você veio conversando com a gente aqui, a gente vê que o seu desejo sempre foi ter uma vida dinâmica. Você nunca foi... Imagina, você poderia seguir ali dentro da sua casta de pessoas concursadas, etc. e tal, criar uma carreira. E mesmo buscando uma vida dinâmica, você queria sempre entregar algum nível de excelência. Por isso você foi do design para o paisagismo, porque você viu que talvez ali você conseguiria ter uma vida mais dinâmica. Foi aprendendo com as coisas que foram dando certo, foram dando errado, vendo as deficiências que o mercado, que aquele segmento podia trazer. Tentando trazer projetos que fossem descomplicados para as pessoas e também descomplicado para a vida de quem fosse tocar aquilo e de quem fosse servir para aquelas pessoas que, né, para trazer serviço. Gente, o mercado é tão amplo, tem um nicho hoje que é vazio, sabe qual que é? Paisagismo em eventos. Olha só. Eu sei porque, assim, né? Eu tenho um filho que é DJ, já fiz a produção do evento dele e conheço várias pessoas, arquitetos, que têm escritórios de evento, né? Até a Rafa Yacha é uma parceira que me colocou junto com o Gustavo Lima, porque elas fazem os eventos dele, e elas precisam muito de empresas que montam paisagismo no evento delas. Não, e assim, não só o paisagismo, então, a arquitetura de festas. Não, ela por exemplo, a gente tem uma referência em Goiás. Assim, então você precisa conhecer elas. Na nossa época, era outro também, assim, a gente... que é arquiteto também, visual merchandising. Gente, tem tantas áreas inexploradas. No assim. paisagismo tem muitas áreas que vocês podem, assim, que quem está começando também pode pesquisar e explorar. Essa parte de eventos cresceu muito e não tem quem faça. Sim. E, assim, eu gostaria até de fazer, porque eu gosto também, né, de montar evento e tudo mais, mas não tem tempo e não vou mexer com isso. Não vai ser esse braço que eu vou atender. Mas fica a dica aí para quem está começando. Ou seja, a Fabiane está deixando para você essa oportunidade, porque ela não vai conseguir abraçar neste momento essa oportunidade de mercado. E lá atrás ela entrou. E nessa conversa a gente entendeu que paisagismo tem design,
tem dinamismo, é descomplicado e dá dinheiro. E dá dinheiro. Então, Bom, que é a melhor parte. Porque a gente chega num ponto também, eu falo que nós mais novos, a gente é muito do propósito, né? Aquela coisa linda, poética e tal. Não. Bem, Não. Todo mundo quer viajar. depois dos 40, me ouça, você de 20, você de 30. faça um financiamento de 30 anos com o banco. Ganha 10, 20 anos e, é o propósito. Mas o dinheiro é muito junto com consequência, o lucro, né? Assim, claro que no início ninguém sai aí, forma e amanhã você fez vários cursos e você está ganhando dinheiro, não é assim. Mas acaba que na arquitetura, o profissional, especialmente, né, que é o nosso público, o profissional de arquitetura, ele é um artista, né? Vocês são artistas. Então, ele fica muito naquele campo poético e tal, e esquece de ganhar dinheiro. A verdade é essa, porque mesmo, assim, as pessoas... Eu nunca pensei muito assim, não. Eu sempre, igual eu falei no início, eu sempre entendi o processo e eu sabia que ele ia chegar lá. Assim, que o dinheiro sempre seria a consequência do meu trabalho. Então, mas você é uma exceção. A grande muito... maioria dos profissionais acabam, inclusive, desistindo da carreira, porque não veem devido ao valor que eles têm. Não só o valor, né? o escritório como negócio. Entendi. Porque é aquela coisa muito valor, poética verdade, e tal. Então, assim, você é o exemplo, independente, se a gente está falando de paisagismo, de arquitetura, peguem um exemplo da Fabiana de enxergar várias possibilidades, várias frentes. Não serão todas que vão dar certo e tá tudo bem, mas que estejam em movimento, porque você vai conseguir chegar lá. Mas né? é fazendo que aprende mesmo. Exato. Exatamente. Então, estamos aí agora com a Roche Fertilizantes. Em breve, Goiânia vai estar aí super nutrida com ela. Gente, e o Brasil inteiro, né? Quiçá internacionalmente. Eu já estou fazendo já a previsão da internacionalização. Então a gente... Gente, esse podcast foi assim... repleto de spoilers. Quem assistir ele todo entenderá. O agro é pop, agora o garden é pop. O garden é prêmio. É verdade. O agro é pop, mas o garden é prêmio. Anota aí. É por aí, é isso aí. Gente, foi assim, estamos no final, passa rápido, né? Demais. Eu adoro ficar aqui horas. Todo mundo fica assim, já. Mas, assim, foi um prazer, assim, primeiro, antes de te receber aqui, foi um prazer te reencontrar, né? A gente, assim, eu falo que nesse segmento a gente se encontrava muito naquela época, porque eram vários eventos. Eu lembro da época da revista do Programa de Casa, a gente cobria 10 eventos. Eu lembro que eu só passava, tipo, tirava uma foto e passava pro próximo, porque naquela época tinha muitos eventos. Sim. E a gente se conectava muito, mas a gente não chegava assim, tipo, vamos trocar ideias, visitar a casa uma da outra e tal, mas sempre tinha algumas conexões mais genuínas, assim. E você faz parte desse rol, pelo menos da minha parte. A minha também. E foi muito, muito, muito importante te reencontrar, porque daí eu enxerguei várias possibilidades também. Muito obrigada pela confiança. Eu que quero agradecer, Daiane. Foi um prazer realmente te reencontrar, estar aqui hoje, me reconectar com você, porque assim, você sempre foi uma pessoa que eu admirei, né? Porque a gente tinha ali uma conexão forte na parte de divulgação, era uma área que a gente precisava de você. Quando acabou, né, que a de casa finalizou, a gente realmente sentiu um vazio, porque a gente ficou órfão, né? E na época era o meio de comunicação que a gente tinha, né? Hoje a gente tem aí as redes sociais, e saber que você continuou, né, empreendendo nessa área e trazendo pra gente esse respaldo mesmo. Isso é fantástico, eu super agradeço, porque isso aqui também é uma forma da gente continuar mostrando o trabalho da gente. É a reinvenção, né? A reinvenção. É o que a gente sempre fala, assim, que quem não se adapta não é o mais forte, nem o mais inteligente que Darwin, ganha. Né? É o que mais se adapta a mudanças. Exato. Então, assim, eu sempre falo isso também, que a gente está falando de empreendedorismo. Se eu não tivesse mudado, não foi fácil para mim. Eu realmente era apaixonada. Sou apaixonada no cheiro de revista, faz parte da minha família, enfim. Foi difícil, inclusive, demorei alguns anos ali para fazer essa transição. Mas se eu não tivesse feito isso,
eu teria ficado para trás. Então, assim, é o que a gente fala muito para escritórios super renomados, que você conhece muitíssimo bem, que estão perdendo espaço. E que você sabe do potencial, né? Porque a gente sabe. Isso, mas Incrível. Estão perdendo espaço por não aceitar essa nova era. E não tem como correr. Não ou tem. você vai ou você fica. Não tem uma meio outra opção. termo. Isso é fato. E conhecer Eu decidi seguir com tudo. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente que ganha. Com certeza. Sabe? Obrigada. Eu tô ganhando demais com isso, assim, como tem enriquecido o meu processo também dessa nova fase, né? Trazer equipes iguais a vocês para dentro do meu trabalho, do meu ecossistema. Isso é fantástico. Ainda bem que você mudou e eu consegui também ir junto aí com você. Conhecer o Delan também foi um grande prazer. Que mente, né? Que ele faz a gente explodir o tempo inteiro, porque ele solta cada pérola e a gente fica assim, como que eu não pensei nisso? Eu sempre admirei, aproveitando aqui também, que é o primeiro podcast que você participa como co-host convidado. Sempre quis ser Zeca Camargo. Terão vários, viu, gente? Terão vários, mas obrigado por ter aceito meu convite. Obrigado. E é um prazer também aproveitar aqui, porque hoje o Delan também, hoje nós somos sócios, junto com a Roberta, que vai participar de outro episódio de uma agência extremamente criada... competente. Exatamente. Sim, uma agência criada justamente para atender esse mercado que é tão carente de agências, empresas que realmente consigam enxergar a essência, essa veia artística, mas também entender que isso tem que ser equilibrado como negócio. É um olhar especial, mas né? Estratégico. Exatamente. Né? A gente para tudo na vida, a gente não pode ser só a gente... Eu fui educado pela Heloísa, né? Heloísa Lobo, artista plástica. E ela, a vida inteira, ela me colocou para olhar para as coisas com um olhar artístico. Mas, principalmente hoje em dia que a comunicação é assim, a gente não tem o tempo da arte para ser compreendido. A gente precisa se fazer compreender de uma forma muito rápida. Então, eu acho que sempre há qualidade. Tem que haver qualidade, o apreço, mas aí a gente precisa também entender a forma de ser mais dinâmico na entrega das coisas. E a experiência que você traz lá de trás, Daiane, que é do empreendedorismo mesmo, de como formar uma empresa, você está trazendo para agora, isso é o diferencial. Vou te falar por quê. A gente está aí com o digital há pouco tempo, acho que não tem 5 anos, tem? Que veio toda essa transformação. 4 anos, né? Pronto. 4, 5 anos. Forte. Essa mudança, tipo, a gente ganhar 10 anos. Exato. Aí, olha só. 2 anos. Eu que, quando eu precisava de alguma coisa, eu perguntava para os meus pais. De repente, eu tenho que perguntar para os meus filhos. Que são, conhecem dali do digital, sabia como fazer um story, como virava a câmera, enfim, né? Como que eu postar, não sabia, enfim. Aí você pergunta para o seu filho, que ali é um jovem, adolescente, sei lá o quê, que ele sabe fazer aquilo ali, mas ele não tem um conhecimento e o entendimento de negócio. Sim. E aí a gente começa a ficar na mão desses jovens. Exatamente. Você entendeu? E isso foi muito complicado, porque a gente fazer com que eles entendessem que eles, dali para frente, eles tinham uma nova profissão, uma nova carreira na mão deles, muito jovens, foi uma transição enorme. E eu acho que agora a gente está colhendo esses frutos, nós como contratantes. Sim. Você entendeu? Porque já me aventurei em vários coleguinhas dos meus filhos aí para fazer várias coisas para mim. Fazer filmagens, porque eles realmente são... Eles cresceram nisso, Sim. né? E você vê aí por que esses influencers também cresceram. E eles precisaram de agências para que fizessem deles profissionais, não aquela coisa amadora. Né? Então, teve essa transição também do conhecimento era adquirido pelo mais velho e hoje a gente adquire eles com os mais novos. Então, assim, às vezes você também trazer essa transformação de cultura, né? De vida, foi muito complicado.
Exatamente. E você trouxe muito isso, assim, você conseguiu essa junção, né, de trazer essa transformação do analógico para o digital, mas com a experiência empreendedora, de empresária e de uma mulher já vivida, de que passou por várias experiências e que isso tem uma bagagem a ser considerada, né? Por isso que eu até brinco, eu vejo amigas minhas maravilhosas, psicólogas fantásticas aí, que, cara, estão deixando dinheiro na mesa, porque não querem ir para o digital. Aí você chega com, às vezes, essas recém-formadas bombando na internet, você põe o seu filho na mão delas, sabe? Então, quem tem autoridade no que faz, quem tem experiência, tem que tomar o seu espaço. Isso foi uma das coisas que me fez ir para montar um curso, sabe? Porque eu vi que eu tenho essa bagagem, eu tenho essa autoridade. O que eu falo não é só por falar ou que eu ouvi falar. Não, eu atestei, eu tenho conhecimento, eu fiz aquilo ali repetitivamente várias vezes, né? E isso tem um valor. Com certeza. Estudou, estruturou aquela experiência. Exato. E essa é a nossa saga. Mais velhos mesmo, O grande trabalho dessa nova fase da plataforma EARC é justamente... Foi o que eu fiz a vida toda, mas não tinha como entrar muito na parte de negócios e tal, porque realmente a gente não tinha esse acesso hoje tão fácil. Então, a gente acabava indo muito pro inspiracional. Tudo assim, muito inspiracional. Hoje, não. Hoje, você consegue ver os caras que você estudou na faculdade ali, você consegue até conversar com eles. Agora, de forma mais profunda, né? Agora, ok, se inspirou. Agora, vamos fazer acontecer, né? Hoje, gente, são infinitas possibilidades. Que você falou, assim, é perfeito. É o que eu falo para esses profissionais que eu super admiro, mas que ainda estão resistentes aí a transitarem para o digital. E a gente quer tanto ouvi-los, se eles soubessem, né? Pois é. Se eles soubessem, né? Fica você deve dica. ter pessoas que você admira e que você gostaria de ouvir. Se esse podcast te tocou, o que eu te falei, fale comigo, com Delaine, com Roberta, que a gente vai te convencer. A gente desenvolve. É isso. Obrigada, gente, mais muito obrigada. Vai ser o primeiro de vários, porque quando estiver bombando aí, vamos voltar. A Roche, que é uma marca que está entrando com tudo. Vocês, assim, em breve, breve, né? Vem aí, em breve. A gente volta. Então tá bom. Né? Obrigada. Beijo, obrigada. Gente, foi lindo. Vocês gostaram? Se gostaram, compartilhem, dê like, né? Mande para os seus amiguinhos, entendeu? É isso aí. Vamos florescer essa conversa. Agora a meta é rumo aos 70 mil inscritos. Um beijo e até a próxima.